Oi, Melhorou agora? melhorou. Acho que é o headphone aqui tá com problema. Se for, deve ser, viu? Porque tá dando interferenciazinha ainda, bem Mas pequenininha. eu troquei, botei outro fone agora. Tá vendo ainda? Parece que estabilizou agora. Que eu troquei, acho que era o headphone que tava dando problema. Eu botei um fone de ouvido normal. Beleza, tá bom. Valeu. Mas você dá um mute aí, quando você precisar falar, você pode abrir e falar. Então, gente, vamos lá. Recapitulando, na sessão 3.1, semana passada, a gente falou sobre alguns tipos de energia, né? A gente saiu da parte de dinâmica, onde a gente falava sobre força, né? A gente foi agora para a parte de trabalho, onde a gente fala sobre energia. Então, a gente já sabe o que é energia, sabemos que qualquer tipo de corpo que esteja em movimento, ou que esteja a uma determinada altura, ou que esteja sob a ação de uma força elástica, ele vai ter uma determinada energia, certo? Que pode ser uma energia cinética, uma energia potencial gravitacional, uma energia elástica. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse teorema, que é o teorema que envolve trabalho e energia cinética. Já sabe aquelas fórmulas de energia ou de trabalho, né? Trabalho de uma força qualquer é F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Trabalho da força peso é igual a mais ou menos, né? Vai depender se é para cima ou para baixo que está caindo o corpo. Se ele está se elevando ou se ele está caindo, né, em queda livre, vai ser mais ou menos mgh, né, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura. E vimos também a energia potencial elástica, que está relacionada às molas, né? Ou também fios extensivos que funcionem dentro da lei de Hooke. Então, a gente viu lá que kx ao quadrado sobre 2, fizemos até uma questão de aplicação. Hoje a gente vai ver essa relação do trabalho com a variação da energia cinética. A gente vai entender isso daí. Tá? Primeiro, vamos focar um pouquinho na energia cinética, que é um tipo de energia muito comum, ela talvez seja o tipo de energia mais falado, porque a gente saiu de cinemática, que é o corpo em movimento, passamos para dinâmica, que é estudar o porquê que o corpo está em movimento. O tempo todo a gente está falando de movimento de corpos, e não vai mudar isso, a não ser o pessoal de civil, que quando estiver estudando a parte de estática, né, que estiver estudando estruturas isostáticas, hiperestáticas, e aí você vai estar considerando o corpo em repouso. Aí não vai ter energia cinética. Mas ao contrário, quando você está estudando, por exemplo, colisão de partículas, quando você está estudando trajetória de projéteis, quando você está estudando altura máxima que alcança um determinado corpo, tudo isso está envolvendo energia cinética, porque vai estar em movimento. Então, quando está em movimento, tem energia cinética, e não à toa que a fórmula da energia cinética ela vai a própria energia cinética ela vai quantificar a quantidade de movimento desse corpo, que é mais uma coisa que vocês aprendem lá no ensino médio, que é a quantidade de movimento, que é massa vezes a velocidade. Aqui a energia cinética vai ser 1 sobre 2 massa vezes velocidade ao quadrado. É uma fórmula que vocês já estão acostumados, certeza que vocês já devem ter visto aí no ensino médio. A gente só vai expandir aqui o conceito, tá bom? Então, se o móvel ele está em movimento, ele vai ter energia cinética, obviamente. Se o móvel está em repouso, ele não vai ter energia cinética, visto que a velocidade dele vai ser zero. Tudo bem até aí, né? Beleza. A grande questão é a gente também entender quais tipos de questão, quais tipos de situação a gente vai estudar a energia cinética. Por exemplo, no final da aula de hoje, a gente vai ver até uma aplicação prática, né, dentro da ciência. A gente acabou de ver, não sei se vocês viram aí nas reportagens, um meteoro que atravessou aí os céus da Bahia, né, do interior da Bahia, e caiu em algum lugar ali perto de Itaberaba, etc. Então, a energia com que esse meteoro vem ali, por causa da velocidade altíssima que ele está, né, velocidades assim de 100 quilômetros por segundo, ou até mais, ele chega com energia muito grande, por conta da energia cinética. Então, se ele está em movimento, ele carrega essa energia, certo? Lá na física quântica, a gente começa a estudar também, quando a gente fala colisão de partículas, num colisor de átomos, por exemplo, colisor de partículas, você vai estar acelerando as partículas em velocidades próximas da velocidade da luz e fazendo com que elas se choquem umas com as outras. Mesmo essas partículas tendo velocidade ou tendo massas muito pequenas, quase ínfimas,
a velocidade dela é gigantesca. Então, só ela em ter essa velocidade gigantesca, já tem uma grande energia. Só você olhar aí pela fórmula que a velocidade é elevada ao quadrado, a massa não. Então, eles aceleram, isso daí no acelerador de partículas, essas partículas elas vão colidir e a energia cinética que da partícula, quando ela se colide, se torna energia de colisão, né, de dissipação, e essa energia é captada por aparelhos e dispositivos especialmente desenvolvidos para captar esse tipo de energia das colisões das partículas, tá bom? Então, peguem aí um exemplo, se vocês quiserem pegar um tipo de exemplo também aí, a gente tem um exemplo de um determinado corpo que tem a Terra tem um diâmetro, se eu não me engano, de alguns 1.000 quilômetros aí, não sei precisar, mas se você pegar um meteoro pequeno que seja, pode dizimar a, a população terrestre quase toda, devido à velocidade com que ele pode vir, estar saindo, né, entrando na atmosfera terrestre. Então, tudo isso a gente pode falar sobre energia cinética, todos esses tipos de situação. A energia cinética, por exemplo, de dois carros, né? Eles estão vindo um contra o outro, e se eles estiverem com velocidades, né, iguais, essas velocidades vão se somar. Cada um vai ter uma energia cinética de um vai somar com a energia cinética de outro. Na colisão, aquilo dali vai existir uma energia muito grande do que você só estivesse chocado com a parede. Tá bom? Já sabemos que na fórmula da energia cinética, né, se o corpo está em repouso, eu vou ter velocidade igual a zero, então a energia cinética vai ser igual a zero. A energia cinética ela possui relação linear com a massa, como vocês puderam ver, e uma relação quadrática com a velocidade. Então, a velocidade ela contribui mais, né, do que a massa para a energia cinética, certo? Mesmo que eu tenha um corpo muito pequeno, se ele, se ele conseguir chegar numa velocidade razoavelmente grande, ele vai estar dotado de uma grande quantidade de energia cinética, beleza? Outra observação interessante é que a energia cinética, ela nunca vai ter um valor negativo. Por quê? Alguém sabe explicar por que a energia cinética nunca vai ter a energia cinética? Bem, então, a energia cinética, se vocês observarem a fórmula, vocês vão entender que se você tiver uma velocidade negativa, né, você vai observar que essa velocidade, ela, quando elevada ao quadrado, ela vai ficar positiva. E a massa, eu não tenho massa negativa. Não tenho massa negativa, logo, eu nunca vou ter uma energia cinética negativa, certo? Sempre ela vai ser positiva. Eu posso ter uma variação da energia cinética negativa, mas a energia cinética em si, ela nunca vai ser negativa. Professor, Oi. eu vi ali no slide anterior que ele relacionava a velocidade, e aí quando ele se referia, ele dizia que na fórmula você usaria o módulo da velocidade. Então, assim, querendo ou não, se ele pede em módulo, você colocaria ela positiva. Mas na fórmula eu posso ter uma velocidade negativa e colocar, ou é sempre em módulo? Onde é que está módulo? Aqui, V é o módulo da velocidade do corpo. Não é isso que está escrito aqui que você está falando? Ah, perdão, eu que li errado. Então, não, o que você está me perguntando é que você vai estar colocando em módulo, você vai estar colocando só o valor, não é isso? A intensidade da velocidade. Tanto faz essa compreensão que você falou, como é o que eu falei, tá? Que vai levar ao quadrado. Não vai fazer diferença, certo? Então, a energia cinética, ela sempre vai ser positiva. Tá bom? Agora, sim, importante é que a gente entenda que não vamos ter sempre trabalho positivo, que a gente vai ver que a gente vai relacionar trabalho de um determinado corpo igual a variação da energia cinética. Então, a variação da energia cinética pode dar negativo, tá? A energia cinética em um determinado momento que não pode dar, ou é zero ou é um valor positivo. A gente vai ver na resolução das questões.
Por exemplo, né, primeiro exemplo da gente, uma partícula de massa 2 kg parte do repouso e percorre 10 metros em um intervalo de tempo de 2 segundos, com aceleração constante. Qual é a energia cinética da partícula ao final desse movimento? Primeiro, como eu já ensinei para vocês que resolvem as questões de física, né? Qualquer questão de física, a primeira coisa que você faz é colocar do ladozinho da sua folha ali, né? Logo abaixo da questão que está escrita, faz um quadrado e coloca lá, dados da questão, né? Ou então você coloca banco de dados ou qualquer coisa que você queira escrever ali. Aí ali você vai colocar os dados que são dados. Você coloca massa, você bota M, né? Igual a 2 quilos. Aí você coloca parte do repouso. E parte do repouso, o que é zero? Velocidade inicial. Então você já bota VI ou V0, né? V0 igual a zero metros por segundo. Percorre 10 metros. Então, ΔS, 10 metros. Ele percorreu, foi de algum valor a outro valor, 10 metros. ΔS, 10 metros. Você já tem 3 dados. Em um intervalo de tempo de 2 segundos. Então, ΔT, 2 segundos. Então, o tempo desse deslocamento foi 2 segundos. Com uma aceleração constante. Ele diz qual é a aceleração? Não. Então, você bota A e bota igual a uma interrogação. Qual é a energia cinética da partícula no final deste movimento? Para você encontrar a energia cinética, você precisa da massa e da velocidade. São as únicas duas coisas que você precisa. A massa você tem, foi o primeiro dado que você escreveu. Falta a velocidade, então você não tem velocidade também. Então você bota V igual a interrogação. Então você não tem a aceleração e você não tem a velocidade, certo? E para você achar a velocidade, você vai precisar da aceleração, correto? Então, você sabe que a fórmula de energia cinética, aí você coloca as fórmulas que você precisa usar. A fórmula de energia cinética, K igual a mv ao quadrado sobre 2. Coloca a fórmula que você vai precisar achar para achar a aceleração. Qual é a fórmula? A fórmula do mRUV. Por que do mRUV, gente? Porque simplesmente o movimento é acelerado. Então, eu vou utilizar S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. A equação horária das posições, porque eu tenho deslocamento e eu tenho tempo, ok? E aí, achando a aceleração, você vai poder achar a velocidade através de mais uma outra fórmula, que é vermes voadores atacam a Terra, né? V igual a VO mais AT. Então, você tem 3 fórmulas. Você tem a fórmula da energia cinética, que é a última que você vai lançar mão para encontrar energia cinética. E você tem as outras 2 fórmulas que a gente está pegando lá do mRUV, que é a equação horária dos espaços, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado, e a equação horária da velocidade, que é V igual a VO mais AT. Simples e fácil. Então, vamos ver como é que fica aí. Já expliquei qual é o procedimento todo da questão. Agora a gente vai para os cálculos. A fórmula que você vai usar no final é da energia cinética, né? K igual a 1 sobre 2 mv ao quadrado. Portanto, a gente precisa descobrir quem é essa velocidade. Mas antes de descobrir a velocidade, a gente precisa descobrir quem é a aceleração. E para descobrir a aceleração, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula da equação horária das posições no mRUV. ΔS igual a VO vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Quem é o ΔS? Já está lá no banco de registro de dados seus que você escreveu. Você só faz substituir, 10. Quem é VO já está lá no banco de dados que você também escreveu, é 0, só é substituir. Quem é T? 2, também já está lá no banco de dados que você colocou. Quem é a aceleração? O que você quer achar. Quem é o tempo? 2, dividido por 2. Aí você resolve isso aqui vai zerar, obviamente, né, gente? 0 vezes 2. Aí você vai ficar com 2 vezes 10, que dá 20. E esse 4 aqui, que é 2 ao quadrado, dá 4, vai vir para cá dividindo. Então, vai ficar A igual a 20 dividido por 4, como está aqui embaixo. Na parte 1.2.1, tá bom? Daí, você resolve 20 dividido por 4, 5 metros por segundo ao quadrado. Você já achou a sua aceleração, certo? Perceba que aqui a fórmula, né, era S igual a SO mais VT, mas ela ficou assim, ΔS. Obviamente, você já deve ter percebido que passou o S, O, que é a posição inicial, para cá, aí ficou S menos SO, que é ΔS, né? Isso aí a gente já fez, inclusive, em outras atividades. Só estou relembrando, porque tem gente que às vezes boia aí. Então, a velocidade final, eu faço o quê? Aplico vermes voadores atacam a Terra tranquilamente para achar o resultado. V é o que eu quero achar, que é a velocidade final, porque a velocidade inicial eu já tenho, que o VO é 0, né?
O A acabei de achar, a aceleração acabei de achar, 5 metros por segundo ao quadrado, só substituo. E o T continua sendo 2 segundos. Então vai ficar 5 vezes 2, 10 metros por segundo. Pronto, achei a bendita velocidade. Achando a velocidade, o que falta você fazer agora? Substituir nessa fórmula aqui, que é a fórmula da energia cinética. Então, energia cinética, 1 sobre 2 vezes m, a massa é 2 quilos, sempre em quilo a massa, certo? Vezes v, que é 10, que eu acabei de achar, ao quadrado, obviamente. Então, 1 sobre 2 vezes 2 vezes 10 ao quadrado vai dar 100 joules, porque você vai levar isso aqui a 100, esse 2 corta com esse 2, fica 1 vezes 100, que dá 100 joules, é o valor da energia cinética para essa partícula de 2 quilos que percorreu 10 metros em 2 segundos com uma determinada aceleração. Então, nem sempre vai vir para vocês, gente, as variáveis certinhas para você substituir de primeira. Nem sempre vai vir lá a velocidade e a massa só você substituir. Na verdade, na maioria das vezes não vai vir, porque senão fica uma questão muito simples. Vai fazer você forçar a sua memória para você resgatar aprendizados prévios, tá? Como vocês fizeram aí. Vocês precisaram resgatar, revisitar as formas da equação horária da posição e da velocidade, né? Da equação horária da velocidade. Mas não é nada demais. Coisas simples que tudo isso aí a gente viu. Alguma dúvida aí? Eu posso seguir. Vou seguir, então. Bem, daí a gente vai para a parte mais importante da aula, né? Que é entender a relação entre trabalho e variação da energia cinética. Gente, assim, vamos lembrar de como funciona um carro, né? Um carro, ele tem o que a gente chama de sistema powertrain, que é o responsável, que é o trem de força, que é o responsável por imprimir força, né? Que vem gerada pelo motor, para que o carro se movimente, saia de uma velocidade zero para uma velocidade qualquer, né? Para uma velocidade qualquer maior do que zero. Então, o que faz esse carro movimentar? É o trabalho produzido pelo motor. Então, o trabalho, ali teve a combustão, né? Dentro da câmara do MCI, né? Do motor de combustão interna, onde vai entrar ali ar, vai entrar combustível, né? Vai acender a fagulha através da vela, vai explodir aquela composição ar-combustível, gerando o impulsionamento dos pistões, que vai fazer movimentar, né? Tudo dentro das camisas dos cilindros. Vai fazer movimentar aquele pistão, que vai fazer a transdução da energia química da explosão em energia cinética, né? Que vai fazer com que o carro ande, saia da velocidade zero para a velocidade, sei lá, qualquer outro tipo de velocidade maior que zero. Então, para que haja esse movimento, precisou de quê? De uma força. E se houve esse deslocamento do pistão, né? Houve a força lá, né? A força que empurrou o pistão e o pistão deslocou. Se o pistão deslocou, então houve trabalho. Então, esse trabalho que vai ser somado, né, em 2, 4, 8 ou 16, né, pistões, até em alguns casos até mais, depende de qual carro que a gente está falando. Então, isso vai gerar esse somatório total de trabalho. E esse trabalho está ligado diretamente à variação da energia cinética daquele móvel, certo? Então, se eu quero determinar, por exemplo, lá, peço para vocês determinem a energia cinética desse determinado corpo. Eu posso achar a energia cinética pela fórmula mv ao quadrado sobre 2, mas eu posso também, se esse móvel partiu do repouso, eu posso determinar a energia cinética dele final através do teorema do trabalho, achando o trabalho total realizado sobre aquele corpo ou produzido pelo aquele corpo, tá? Isso facilita muito meus cálculos, porque aí aparece o que para mim? Uma nova forma de eu achar trabalho ou uma nova forma de eu achar energia cinética. Porque a gente já sabe que trabalho é F de cosseno de θ, né? Um trabalho de uma força qualquer. Então, você também pode achar esse trabalho, certo? O trabalho resultante,
Através da variação da energia cinética de um corpo. Se não tiver outros tipos de, se você não estiver considerando outros tipos de energia, obviamente. Se você estiver considerando outros tipos de energia, você vai ter que considerar, mas isso a gente só vai ver nas próximas aulas, tá? Então é muito importante, vocês podem até anotar a equação aí que vocês vão usar daqui a pouco. Então, o trabalho resultante sobre ou feito pelo corpo é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, ou seja, a variação da energia cinética. Caso esse corpo parta do repouso, ele vai ter velocidade igual a zero inicial, né? Então, isso aqui tudo vira zero e você fica com o trabalho resultante igual a energia cinética final do corpo, tá bom? Então, o que eu estou dizendo para vocês é justamente isso. A gente sabe que, a gente viu na aula passada, que potência é o trabalho sobre o tempo, não é isso? Então, se vocês conseguem identificar a energia cinética, isso excluindo, gente, pelo amor de Deus, todas as energias dissipadas, né? Porque a gente está aqui dentro de uma perspectiva didática, né? Mas você pode, se a gente estivesse excluindo tudo isso aí, fazendo apenas uma resolução de questão, uma parte de aplicação da didática, você poderia identificar, o carro foi de 0 a 100 km em 5 segundos, não é isso? A gente fala direto, de 0 a 100 km em 5 segundos. Tem como, apenas com essa informação, identificar a potência do motor desse carro para fazer ele de 0 a... Tem, só você pensar com calma que você vai conseguir ver isso daí, tá? A gente conseguiu ver a aceleração. Da última vez que a gente fez essa imaginação, a gente viu, ó, de 0 a 100 km em 5 segundos, a gente pegou 100 km, transformou para metros por segundo, dividiu por 5 segundos e deu o valor lá da aceleração. Agora eu estou falando de calcular a potência do motor que faz esse carro ir de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Os 5 segundos você guarda. O interessante para que você identifique essa potência do motor é que você vai precisar de uma informação, uma só, muito importante, que é a massa do carro, certo? Como aí você pode utilizar uma aproximação, né? Um carro normal desses aí pesa de 800 a 1 tonelada, 800 quilos a 1 tonelada, a gente pode utilizar aí considerando 1.000 quilos, né? Que é 1 tonelada. Então, você considerando um carro com 1.000 quilos, qual é a potência desse carro que foi de 0 a 100 km em 5 segundos? O caminho é muito simples. Você vai encontrar o trabalho pela variação da energia cinética, certo? Você vai considerar que não tá havendo mais nenhum outro trabalho a não ser a energia cinética e que todo trabalho produzido no motor ele está sendo utilizado para produzir movimento. Então, cabe você aplicar esse trabalho de energia cinética. Ah, professor, então como é que fica a fórmula? Simples. Encontrar o trabalho aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Qual é a massa? 1.000 vezes. Quem é a velocidade? A velocidade foi para 100 km por hora, a gente transforma para metros por segundo. Como é que a gente faz? Divide por 3,6. Aí você vai encontrar 100 dividido por 3,6 dá 27,8 aproximadamente. Para a gente aproximar, eu vou botar 30, tá bom? Vai ficar 30 metros por segundo. 30 metros por segundo ao quadrado, tá? Que dá 900. Então, 30 metros por segundo ao quadrado dá 900. Então, vai ficar 1.000 vezes 900 dividido por 2. 1.000 vezes 900 dá 900.000 dividido por 2 dá 450.000. Isso aqui tudo vai ser zero. Por quê? Porque a velocidade inicial é zero. Então, o meu trabalho resultante, baseado no teorema do trabalho de energia cinética, vai ser isso daqui. 1.000 vezes 900, que é 30 ao quadrado, dividido por 2, que dá 450.000 joules, ou 450 kJ. Então, o trabalho que causou essa movimentação de 0 a 100 km por hora em 5 segundos, ou 0 a 100 km por hora, o trabalho foi de 450.000 joules. Perceba que a grande vantagem de utilizar esse trabalho de energia cinética, aí que vem, viu, gente, quem está prestando atenção, é que você não precisou nem de nenhuma informação em relação ao deslocamento, que geralmente trabalho você precisa saber o deslocamento, a força e o deslocamento. Aqui eu não precisei. Eu utilizei, dentro da concepção de que eu estou considerando que todo trabalho produzido dentro do motor é utilizado para movimentação
do carro, então eu pude utilizar o trabalho da energia cinética, fazendo com que eu não precisasse encontrar força, nem também precisasse encontrar o deslocamento, apenas pelo trabalho da energia cinética. Então, aí ficou 450 kJ é o valor do trabalho. Se eu quero encontrar a potência, potência é trabalho dividido por tempo. O trabalho foi 450, eu falei que foi de 0 a 5 segundos, não foi? Então, a variação do tempo é 5. Só eu dividir 450 mil joules por 5 segundos, eu vou ter o valor da potência em watts, que é joule por segundo. 450 mil dividido por 5 segundos vai dar 90 kW, ou 90 mil watts, certo? Então, aí você encontra rapidinho aí na sua cabeça aquele problema do carro que eu já tinha utilizado, estou voltando, para você identificar a potência. Você identificou o trabalho produzido pelo motor e identificou a potência daquele motor também, certo? Além da gente já ter dito nas disciplinas passadas a aceleração desse carro para que ele chegue de 0 a 100 km por hora. Então, é super fácil, gente. Só a gente tem que ter cuidado, porque num âmbito mais realístico, isso aí não funciona, porque a gente tem vários pontos de dispersão de energia, mas a gente vai lidar com eles, essa energia dissipativa lá na frente, quando você estiver fazendo balanço de energia. Então você vai ver que vai ter a parte de energia que se perde, por questões da combustão não ser feita totalmente, pela questão da malubrificação de algumas partes, né, que fazem a transmissão de energia, por questão da perda de térmica mesmo, de calor. Então, vamos ter da fricção, né, do atrito entre as partes e do atrito entre o chão. Então, você vai ter aí cerca de 30% a 40% de perda energética, aí a gente sendo bastante otimista. Tá bom? Então, eu só quero que vocês entendam que é mais uma forma de vocês visualizarem energia. Trabalho é energia, gente, certo? Trabalho é a forma como a gente diz o quanto de energia um determinado dispositivo está produzindo. Então, o trabalho, ele está ligado a qualquer tipo de energia. Energia potencial gravitacional, cinética. Inclusive, se você somar todas essas energias, você vai ter a energia total, que é a energia mecânica, que vai ser igual a trabalho também, certo? Lá na frente, quando a gente estiver tratando isso daí, da conservação de energia, vocês vão ver que vai juntar o assunto todo, vai ficar mais compreensível para vocês, tá bom? Então, esse exemplo do carro é muito bom, que vocês conseguem visualizar, né, dentro da cabeça de vocês, algo prático sendo aplicado, que dá sim para você calcular a potência de um carro sem saber quanto ele se deslocou, né, e qual foi a força imprimida, apenas você identificando a variação da energia cinética, né, que só depende de quê? Da velocidade e da massa. Obviamente, se eu tivesse um carro mais pesado, olha o que eu vou dizer, um carro mais pesado, e ele conseguisse ir de 0 a 100 km em 5 segundos, né? Ele seria um carro mais potente, obviamente, né, gente? Porque ele vai estar movimentando uma carga com um peso maior, né? Dentro de um mesmo espaço de tempo. Então, você tinha lá um carro de 1.000 quilos e o de 800 quilos. Se o de 800 quilos fez 5 segundos nessa diferença de velocidade e o outro também fez 5 segundos nessa diferença de velocidade, o de 1.000 quilos ele tem um motor mais potente. Isso é meio óbvio, né? Só é vocês prestarem atenção que a massa ela também impacta, mesmo que de forma minoritária, ela também impacta na questão da energia cinética e, consequentemente, no trabalho, tá? Porque a relação aqui é linear. Tudo bem até aí, galera? Ou tem algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta? Posso seguir? Beleza. Eu vou responder, professor, porque a turma ficou tímida, mas pode continuar. Tranquilo, não, tá tudo certo. Eu só quero que quem tiver dúvida, sei que muitos de vocês têm, fala comigo no WhatsApp, tô tacando o pau aí. Quem tiver dúvida, tiver alguma colocação, não pode abrir aí o áudio, falar, que a gente vai discutindo, a gente vai trocando a ideia, a gente vai passando informação. Enquanto isso, eu vou seguindo minha aula aí. Vamos nessa. Então, gente, vamos assimilar aqui o que é a energia cinética. A energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho total realizado para acelerar essa partícula a partir do repouso até a sua velocidade atual. Quanto maior a energia cinética, maior será o trabalho resultante. Lembrando que, para a gente considerar esse teorema da energia cinética trabalho, a gente tem que desconsiderar todos os tipos de energia que se dispersam, né, dentro do sistema.
gente está considerando aí na parte ideal, idealizada, e não na parte real. Falo sempre para vocês, porque na física 1 e 2, vocês sempre vão estar falando no máximo de força de atrito como força dissipativa, mas a gente tem uma porrada de outras forças que precisam ser consideradas também. Fazendo isso, a gente consegue chegar na formulação do teorema do trabalho-energia, que é o ponto principal da nossa aula, seção 3.2, certo? Então, a gente tem aí que o trabalho resultante é a variação da energia cinética, como vocês estão vendo aqui, a mv quadrado sobre 2, que é a energia cinética final, mvo quadrado sobre 2, que é a energia cinética inicial, a variação. Se o corpo parte do repouso, tá? Isso aqui vai ser zero, né? Aí isso aqui vai ser igual a isso aqui diretamente. A energia cinética é mv ao quadrado, né? E a gente tem aí variação da energia cinética, que é ΔK, é igual a o trabalho resultante. Vamos ver uma aplicação, então, né? Vou ficar voando aí. Mais um exemplo, tá? Um bloco de peso de 5 newtons sobe uma rampa sem atrito, partindo do repouso e da base da rampa, graças à ação de uma força horizontal constante de intensidade 10 newtons, como mostra a figura 3.8. Qual é a energia cinética do bloco quando ele atinge o topo da rampa? Então, a gente já sabe que a gente vai ter que verificar aí qual é a energia cinética desse bloco quando ele está a 6 metros do solo, tá vendo? Quando ele estiver aqui, a 6 metros. E aí, como é que a gente calcula isso daí? A gente sabe que a energia cinética a gente pode calcular por mv ao quadrado sobre 2, mas a gente não tem velocidade. Daria para calcular a velocidade? Daria, mas a gente teria um caminho muito maior, depois eu explico. Então, o ideal aí, a primeira parte que você tem que fazer é lembrar do teorema, né, trabalho-energia, onde você pode calcular a variação da energia cinética e achar, ou calcular o trabalho total do conjunto, desculpa, e achar o valor da variação da energia cinética. Nesse caso, a variação da energia cinética, ela vai ser K final menos K inicial. Só que o K inicial, como ele parte do repouso, onde é que está escrito que ele parte do repouso? Um bloco de peso 5 newtons sobre a roupa sem atrito partindo do repouso. Tá aqui, ó. Se ele parte do repouso, gente, a minha energia cinética inicial é zero. Então, o meu teorema do trabalho vai ser simplesmente WR igual a K final. Então, vai ser WR igual a isso aqui, ó. Então, para eu achar a energia cinética, eu preciso achar que é um trabalho total. Para eu achar que é um trabalho total, a gente fez na última aula. A gente calcula o trabalho de todas as forças. Ah, entendi, professor. Então, eu vou calcular o trabalho de todas as forças. Mas quem são todas as forças? Por favor, vamos lembrar. Eu tenho esse bloco, está no plano inclinado, eu vou ter a força normal, que é para cá. Eu vou ter essa força F, que é para cá. E vou ter uma força peso, que é sempre para baixo. E vou ter as componentes dela. Correto? Então, eu vou ter esses trabalhos de cada uma dessas forças. Como eu não vou precisar calcular força resultante, olha, presta atenção, não vou precisar calcular força resultante, eu vou calcular trabalho resultante. Se eu não preciso calcular força resultante, eu tenho um parâmetro interessante aí. Eu não vou precisar calcular decomposição de vetores, porque trabalho resultante, trabalho é uma grandeza escalar e não vetorial. Se eu fosse calcular a força resultante, eu teria que fazer px, py, aquela chatice lá que muitos de vocês não gostaram. Aqui não. Aqui apenas eu vou precisar determinar o trabalho da força normal, da força peso, dessa força F aqui, certo? E, obviamente, que eu vou ter que descobrir quem é esse ângulo alfa. Mas isso aqui é simples demais, né? Para descobrir esse ângulo alfa que a gente já aprendeu. Se aqui é 6, aqui é 8, aqui é 10. Ó. A minha hipotenusa é 10. Correto? Então, a minha hipotenusa ela vai ser 10 metros, já que aqui é 6, 8. Vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 dá 100. Raiz de 100, 10. Então, o tamanho disso aqui é 10, tá? O tamanho disso aqui é 10. Por que que é bom calcular isso daí? Porque se eu aplicar cosseno de alfa é cateto adjacente, que é 8, dividido por hipotenusa, eu já acho o valor a usar para descobrir o trabalho dessa força aqui, que é F vezes deslocamento, que é 10,
vezes o cosseno deste ângulo, que é 0,8. Então, vamos ver aqui. Então, copiem, faço os dados, né? Eu boto aqui, ó, o peso, que está dado em peso, 5 newtons, certo? P, não massa. Você já tem também que a velocidade inicial é 0. Você já tem também que tem uma força F igual a 10 newtons. E você também já tem que os valores dessa rampa aqui, né? Desse plano inclinado. Aqui é 8, aqui é 9, aqui é 10. Sempre vai ser, viu, gente? Quando um cateto é 6, outro é 8, a hipotenusa vai ser 10, sempre. Outra forma também é, se um cateto é 3, o outro é 4, a hipotenusa é 5. Beleza? Se um cateto é 8, outro é 10, a hipotenusa é 12. Tem essas situações também importantes. Vamos seguir. Bem, a gente fez todas as considerações e, como eu falei para vocês, a parte importante é você determinar as forças que atuam no bloco. As forças que atuam no bloco, força normal, força peso e força F. Se eu achar o trabalho da força normal, somar com o trabalho da força peso e somar com o trabalho da força F, eu vou ter o trabalho resultante. Se eu achar o trabalho resultante, automaticamente eu acho a minha energia cinética final. Uma vez que a variação da energia cinética aí vai ser igual à energia cinética final menos a inicial. Só que a inicial é zero. Então, fica a energia cinética final menos zero, vai ficar a própria energia cinética. E como no teorema da energia trabalho energia, está dizendo que trabalho resultante é igual à variação da energia cinética, então o trabalho resultante vai ser igual à energia cinética final, já que a energia cinética inicial é zero. Fechado aí. Vamos seguir. Já botamos aqui, ó, todas as forças que estão atuantes. Vamos calcular só o trabalho. Trabalho da força normal é zero, porque todo trabalho, né, de uma força perpendicular ao sentido de deslocamento, a linha de deslocamento, vai ser zero. Então, o trabalho da normal é mais fácil de achar, a gente já fez isso na aula passada. O trabalho da normal é igual a zero. Trabalho da força-peso, você calcula pegando a força-peso e multiplicando pela altura. A força-peso vezes a altura, né, que é mg, massa vezes gravidade, e a própria força-peso. E é dada a força-peso, que é 5 newtons. Esse menos é da fórmula. Por que não é mais, professor? É menos. Porque um bloco está subindo e não descendo. Se ele estivesse descendo, seria positivo, que teria favor do peso. Como ele está subindo, ele está contrário ao peso, né? Contrário à gravidade, na verdade. Então, a gente já tem menos P vezes H. A força-peso é dada, 5. H é dado, 6, que é quando ele está ali no final da rampa, né? São 6 metros. Multiplicando dá menos 30 joules. Achamos o trabalho da força-peso. Para achar o trabalho da força F, é simplesmente aplicar trabalho da força F, FD cosseno de θ. O D aqui você acha por Pitágoras. D é igual ao deslocamento que ele veio do início da rampa até o final. Vai ser 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, 64, mais 36, dá 100, raiz de 100, 10. Aquele cálculo que a gente acabou de fazer mentalmente, né? A gente faz muitos cálculos mentalmente. É uma das coisas que eu tento, um dos requisitos práticos que vocês precisam ter, que é desenvolver cálculos e análises de forma mental e trazer para o papel, trazer para o computador, só coisas complexas que realmente computadores precisam fazer. O que você sabe que o ser humano consegue fazer, minimamente, você tem que ser obrigado a tentar fazer, tá bom? Então, seguindo. Espera aí, só um segundo, gente, que tem muito aluno ainda que ainda, pelo amor de Deus. Matheus, professor, aceita aí, tem uma dúvida. Pô, aceitar o quê? Entra no link, meu filho, pelo amor de Deus. Entra no link. Então, gente, a gente vai pegar, descobrir o D. Agora que o outro entra. Professor, eu tô achando que ele tá em outro link, viu? Que ele tá aqui. Ele tá em outro link. Falar que nem o cara
do... Fala que nem o cara do Tropa de Elite, pô. 20 anos de curso, pô. Não tá ligado? 20 anos de curso, não coloca a porra da bandoleira, 02, 06. Poxa. É porque a galera ela não desloga, por esse link que é externo, tem que entrar como convidado. Não pode estar logado lá no do meio, senão, né, eles entram errado mesmo. Ô, professor, mas quando tá com esse link, eu logo ele direto com esse link aí, mas o meu já fica logado direto, né, do meio. Sim, porque tem gente que às vezes ele tá dentro lá do Ava e aí ele quer logar pelo link. É erro mesmo. Não presta atenção no que eu falo todo dia. Mas ele já entrou aí. Pronto, Matheus. Professor? Oi. Não, é porque o áudio ficou desativado. Aí eu peguei, saí da aula, quando eu fui voltar, ficou aparecendo aquilo dali, mas eu tinha usado o link. Ah, show de bola. Mas diga aí qual é essa dúvida pra gente poder seguir. Beleza. Mas é o seguinte, eu lembro que você estava falando ali em WP, você tem menos M vezes G vezes H. Só que assim, eu acho que eu acabei entendendo agora. Você coloca P menos P vezes H, porque você considerou o peso já como massa e gravidade, não foi? Exato, perfeito. Ah, Exatamente. beleza. Viu? Porque foi na hora que eu acabei saindo na empolgação. Não, tranquilo, de boa. Sem problema. O menos aqui, tranquilo, né? Que é porque ele tá subindo. Se tivesse descendo, era mais, era positivo. Beleza. Sem problemas. Então, a gente está aqui, né, encaminhando para achar todos os trabalhos que cada força produz, para depois somar todos esses trabalhos e achar o trabalho resultante, para fazer trabalho resultante igual à variação da energia cinética, correto? Então, a gente tem aqui, chegando aqui agora, para achar o trabalho da força F. A gente descobriu quem é o deslocamento através de Pitágoras, para achar qual é o valor da hipotenusa ali, né? E agora a gente aplica cosseno de alfa é igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa para achar quem é o cosseno de alfa, porque faz parte da fórmula de trabalho da fórmula genérica de trabalho. Daí você acha 0,8. 0,8 agora você só faz substituir. A força é 10 newtons, o deslocamento é 10, você vai substituir aqui por 0,8 e aí você vai achar um valor de 80 joules. 80 joules é o valor do trabalho da força F. O que falta agora? Você somar todos esses trabalhos. Trabalho da força normal, trabalho da força peso, trabalho da força F, e você achar o trabalho total resultante. Fazendo isso, você vai ter trabalho da força N, menos trabalho da força P, menos trabalho da força F, certo? Você vai ter 0 menos 30 mais 80, tá? Então, aqui era um maisinho, gente. Na verdade, aqui você podia colocar tudo mais, tá? Para entrar com o valor certinho, né, de que você acha, para vocês não se embolarem. Ah, isso aqui é da fórmula, não. Quando você está somando escalares, que são energias, né, tudo positivo, tá? Que positivo, positivo, positivo. Aí vai vir com o sinal do que você acha. O sinal que você acha, você substitui e acha o valor aqui, tá bom? Aí fica 50 joules o valor do trabalho. Então, esse valor do trabalho, 50 joules, obviamente, se... Aí bota aqui, utilizando o teorema do trabalho e energia, lembrando que a energia cinética inicial do bloco é nula, pois ela estava em repouso, V0 igual a zero, concluímos que trabalho resultante é igual a K final, que é a energia cinética final, menos K inicial, e vai ser então igual a K final, que é 50 joules, tá? Já que isso aqui é zero. Então a energia cinética final do bloco é 50 joules. Agora a pergunta. Eu achei por essa forma, né? A energia cinética, através do teorema da energia-trabalho. Achei o trabalho resultante e disse que é igual ao trabalho da energia cinética final. Tem como eu achar a energia cinética de uma outra forma? Vocês conseguem enxergar olhando para cá? Teria como eu fazer isso daí? Qual seria um passo a passo?
Porque pô, tem a fórmula de energia cinética direta, né? Que é 1 sobre 2 mv ao quadrado. O que estaria faltando para eu achar essa energia cinética de forma direta? A velocidade, professor. Isso. E como é que você acharia essa velocidade? Teria algum caminho? Provavelmente sim, né? Qual seria? Qual seria o caminho que você aplicaria aí? Tem uma fórmula que a gente calcula a velocidade sem precisar utilizar o tempo, professor? Tem. Qual é? Que eu ensinei, que a gente aprendeu? Rapaz, eu sei como é que faz. Agora lembrar, ainda não consigo lembrar ela não, É professor. um nomezinho do italiano, como é o nome? Deu por fora. Torricelli. Então, É a Torricelli, isso mesmo. Se fosse nome de pizza, eu lembrava, então, de cerveja. Pronto, Ai, exatamente. que baratinho, viu? Exatamente. Você aplicaria a Torricelli. Como é que você faria, gente? Vou só falar como faria para quem quiser fazer em casa, para ver se bate o resultado. Você teria que encontrar a força que está fazendo com que esse bloco venha para cá, seria essa força aqui menos uma componente da força peso, seria essa Fx, né? Porque aqui você tem Fx e Fy. A Fy, né? Ela ia equilibrar com a normal, e aqui eu tenho um peso. Só que esse peso, eu tenho um peso para cá, certo? Sempre para baixo, né? Peso. E tenho também as componentes do peso, Px e Py. Aí você ia fazer F resultante igual a massa vezes aceleração. F resultante, a massa você tem, o F resultante você acharia, né? Através do diagrama de corpo livre, acharia a aceleração. Achou a aceleração? Aplica Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Porque o ΔS você tem, é 10. Né? Aí você acharia o V final, já que o VO inicial é 0. Também daria para achar, você substituiria e fazia. Tá bom? Tentem fazer depois, para poder... Professor? Oi. Foi mal aí, você acabou falando um pouco rápido. Seria a força resultante de quem? Lembra quando a gente estava estudando forças resultantes, decomposição vetorial, em dinâmica, quando a gente estava fazendo força resultante igual a massa vezes aceleração. E às vezes a gente quer jogar no diagrama de corpo livre para achar a força resultante, certo? Que está provocando a movimentação do bloco, para achar a aceleração do bloco. A gente fez isso várias vezes. Então, o que eu estou falando é justamente isso. Você pode pegar aqui, criar aqui, ó, você tem essa força para cá, certo? Mas você tem uma componente dessa força em X, utilizando aqui essa superfície como, vamos dizer assim, estou usando essa superfície. Você pode usar o solo ou a superfície. Mas você sabe que tem uma força aqui, F de X, que está provocando esse deslocamento do bloco. E você tem aqui um F de Y que está relacionado ao equilíbrio da normal. Então, essa F de X é que está provocando o deslocamento dela para cima. Mas eu também tenho uma parte da componente peso, que é Px, que está para baixo, que está contrário ao deslocamento. Então, você tem que fazer F de X menos Px é igual a massa vezes a aceleração. O F de X está relacionado a essa força vezes o cosseno de alfa. Então, seria 10 vezes 0,8, que é 8. Então, você tem 8 aqui, ó, puxando para cá. E para cá, para baixo, você tem P, que vai ser Px, que vai ser 5 vezes 0,8 também, que vai dar 4. Então, vai ficar 8 menos 4, né? 5 vezes 0,8 dá 4. 8 vezes 4, certo? 8 menos 4, você vai encontrar 4 de força resultante. Então, 4 igual a massa. Qual é a massa? Considerando a gravidade igual a 10, você vai dizer que a massa aqui é quanto? 0,5 quilos. Então, você vai pegar 4 igual a 0,5 quilos vezes a aceleração. 4 dividido por 0,5 dá 8. A aceleração já achei. 8 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso de cabeça. 8 metros por segundo ao quadrado, você joga na equação de Torricelli e acha a velocidade. E acabou. Só verifica essa questão aqui certinha dos cálculos e verifica a questão da gravidade, que eu posso estar utilizando 10 a gravidade aqui, mas na verdade é 9,8. Aí pode dar um resultado diferente. Entendeu? Eu só estou mostrando o caminho, gente, porque para mostrar para vocês que é mais complicado fazer assim
Você achando a aceleração, para depois achar a velocidade, para depois substituir na equação da energia cinética, né? Muito parecido com o que a gente fez, né? No início aqui, essa primeira aqui. Que a gente achou a aceleração, substituiu para achar a velocidade, para depois achar a energia cinética. É muito mais fácil, e não é à toa que a gente está aprendendo esse teorema, para facilitar a sua vida na hora que você quer achar valores de energia cinética e de trabalho, certo? É mais fácil pelo teorema da energia. Tranquilo? Exatamente. Uhum. Então, analisando aqui a energia cinética igual a 50 Joule. Agora eu tenho eu tenho um desafio para vocês aí. Ó. Eu vou dar 15 minutos para vocês tentarem resolver isso daí, certo? 15 é muito, 10 minutos, certo? É uma questão de raciocínio que envolve energia cinética para testar um pouquinho do raciocínio de vocês. Quem terminar primeiro, só fala aí, professor, eu terminei primeiro. 10 minutos. Não vou dar nenhum tipo de dica nem nada porque é raciocínio lógico, utilizando a fórmula da energia cinética, tá? mv ao quadrado sobre 2. Tem que raciocinar, tá bom? Professor, a velocidade inicial não é sempre zero? A velocidade O sabe do pai é 2,4? é. Como é que você achou? Eu fiz a fórmula, botei que é a MVP ao quadrado. Aí eu multipliquei por 1,5, que seria a metade, que o pai tem a metade da massa do filho. Aí eu igualei as duas formas e fiz. Você não usou a equação de segundo grau para fazer. Não usou Bhaskara. Não, eu só fiz igualar as formas. Uhum. Não, Eu fiz uma coisa das doidas aqui, mas acho que deu certo. não, tem duas formas de fazer. Uma por Bhaskara e uma por você fazer isolar um determinado valor, colocar, igualar direto e já foi. Mas a do pai é 2,4 e a do filho 4,8. A do filho não tinha achado, não.
Só é multiplicar por 2. Tá. Eu ia fazer tudo de volta. Não, mas para isso, mas é isso que eu tô te falando. Você tem que construir a questão, né? Vou mostrar aqui como é que eu fiz, não é só esse método de resolução, tá? Estão enxergando? Então, estou aqui botando, ó. Primeira coisa que ele me diz é que o pai tem metade da energia cinética do filho. Então, a energia cinética inicial do pai é igual a metade da energia cinética inicial do filho. Kip igual a Kif sobre 2. K é energia cinética, né? I de inicial, P do pai. K de energia cinética, I de inicial, F do filho, dividido por 2. A partir disso aí, eu jogo na fórmula. Quem é a massa do pai? A massa do pai é 2 vezes a do filho. Eu vou dizer que a massa do filho é M e a do pai é 2M. Pronto. 2M vezes velocidade inicial do pai ao quadrado dividido por 2. Estou só colocando aqui a fórmula da energia cinética inicial do pai. Tá aqui. A do filho. A do filho é M, já que a do pai é 2M, velocidade inicial do filho ao quadrado dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque aqui eu estou igualando a energia cinética do pai, que é metade da energia cinética do filho. Então, a energia cinética do pai, que é esse daqui, inicial, é a energia cinética do filho dividido por 2. Se eu pego isso aqui, que tem 2 aqui embaixo, e divido por 2, vai ficar dividido por 4, né? 1 sobre 2 dividido por 2 dá 1 sobre 4. Aí aqui, eu já resolvo bastante... Oi. Repete essa parte aí, seu áudio cortou um pouquinho aqui, eu não entendi. Qual parte? Essa partezinha aqui do... Sim, é porque ele é divisível por 4. Ah, tá. Porque ele diz aqui, ó, o pai tem a metade da energia cinética do filho, que é isso aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu fiz energia cinética inicial do pai igual a energia cinética inicial do filho dividido por 2. Lembrando que a fórmula de energia cinética já é dividido por 2, como tá aqui, ó. Energia cinética inicial do pai, ó, tá vendo? É dividido por 2, é da fórmula. A energia cinética do filho vai ser dividido por 2 e por 2 de novo, aí vai ficar dividido por 4, entendeu? Beleza. Aí você segue. Daqui para cá, o que aconteceu? Eu cortei, ó. Cortei esse 2 com esse 2, que está embaixo, né? Está dividindo. Cortei esse M com esse M, que do outro lado da fórmula. Aí vai me sobrar apenas velocidade inicial do pai ao quadrado, né? Porque esse 2 já foi embora com esse daqui. Esse M também já foi embora com esse aqui. Então, vai ficar a velocidade inicial do pai ao quadrado igual a velocidade inicial do filho ao quadrado dividido por 4. Passa esse 4 que está dividindo aqui do lado direito da igualdade para o lado esquerdo da igualdade multiplicando, vai ficar 4 vezes velocidade inicial do pai ao quadrado igual a velocidade inicial do filho ao quadrado. Aí, o que eu faço? Eu pego esse quadrado aqui, ó, e passo para o outro lado como raiz, exatamente. Aí, esse V aqui maiúsculo é a raiz, tá, gente? Para vocês não confundirem. Então, aqui é a raiz. Tá? Um segundo aqui. Se dá para melhorar, vamos melhorar, né? Para não ficar... Oh, meu Deus, cadê? Símbolos ali, ó, símbolos. No cantinho ali, ó, no cantinho. Símbolo de raiz aqui. Primeiro problema é que quando eu boto esses símbolos, costuma dar uma travada. Só para vocês não se confundirem depois. Beleza, então fica aí raiz, né? Passou esse 2 aqui para o lado de lá, ficou raiz de 4 vezes velocidade inicial do pai ao quadrado. Aí, para tirar isso aqui da raiz, corta esse 2 com isso daqui, sai a velocidade inicial do pai, e raiz de 4 é 2. Então, vai ficar velocidade inicial do filho é igual a 2 vezes velocidade inicial do pai. Perceba que aqui, ó, cortou esse 2 com a raiz e o 4 fez a raiz de 4, né, que é 2. Então, você achou uma relação. Essa relação aqui que é muito importante, velocidade inicial do filho igual a 2 vezes velocidade inicial do pai. Aí você vai para a parte da energia cinética final. Né? A energia cinética final, ele diz que aumentando a velocidade em 1 metro por segundo, o pai passa a ter a mesma energia cinética do filho.
Então, vem para cá, ó, 2m, que é a massa do pai. Velocidade inicial do pai mais 1 ao quadrado dividido por 2 igual a massa do filho. Velocidade inicial do filho ao quadrado dividido por 2. Aqui já não é mais dividido por 4, porque o pai, quando aumenta uma unidade da velocidade, ele passa a ter a mesma energia cinética, e não metade. Então, pronto, aqui você vai fazer seção de cortes também, ó, cortar esse M com esse M, cortar esse 2 com esse 2, resolver este produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, você vai ter velocidade inicial do pai ao quadrado mais 2 velocidade inicial do pai mais 1, tá? Igual a, no lugar de V e F, você coloca 2V e P, né? Já que V e F, a velocidade inicial do pai, é 2 vezes a velocidade inicial do filho. Então, você coloca aqui no lugar de V e F, 2V e P. Por quê? Para que todo mundo fique com a mesma incógnita. Velocidade inicial do pai, velocidade inicial do pai, velocidade inicial do pai. Senão, teria que ter duas equações aqui para resolver. Aí eu pego e resolvo tranquilamente. Pego esse 2 daqui, elevo ao quadrado, C, senão vai dar errado. 2 ao quadrado vai dar 4. Vai ficar velocidade inicial do pai ao quadrado, dividido por 2. Aí corta esse 4 pelo 2, organizo minha equação do segundo grau, que vai ficar assim, a minha equação do segundo grau. Velocidade inicial do pai ao quadrado, menos 2, velocidade inicial do pai, menos 1, igual a 0, para que eu resolva as raízes dessa equação. Resolvo as raízes da equação, eu vou ter um valor negativo, que eu vou descartar, certo? E vou gerar um valor, e vou ficar com um valor positivo. Por que eu descarto o valor negativo? Porque a gente está vendo que a energia cinética, ela vai estar crescendo, certo? E ela não vai estar relacionada, né, com o filho, ele vai ter sempre a mesma energia cinética, o pai que varia a energia cinética. Então, o pai na energia cinética inicial ele tem 2,41 metros por segundo. Tá aqui. Já que eles estão no mesmo sentido, numa mesma corrida. Se eu pegasse o valor negativo, eu estaria dizendo que ele estaria contrário um contra o outro. Então, você pega o valor positivo nesse caso. Então, pronto, você achou a velocidade inicial do pai, que é 2,41 metros por segundo. Substitui aqui, né, nessa fórmula aqui. Aí você vai ter velocidade inicial do filho é igual a 2 vezes a velocidade inicial do pai. Velocidade inicial do filho vai ser 2 vezes 2,41, que dá 4,82 metros por segundo. Achando aí as velocidades de cada um. Aí, já encontrei outras soluções de outros alunos, mas essa solução aqui é que eu costumo resolver. Dúvidas? Ô, professor, Oi. ali, Certo. já não poderia considerar não o resultado? Qual? Lá em cima, a terceira linha. Certo. Nem precisava fazer 2 vezes 2, nem fazia mais essa daí. Ou 2 vezes 2,41. Não entendi, como assim? Que ele pede a velocidade inicial do pai, 2,41, e a do filho. Entendi agora. Entendi. São duas perguntas. São duas perguntas. Entendeu? Entendi. Então, a velocidade inicial de cada um é o que eles queriam saber, entendeu? Aí, pronto, achou, já foi. Se você quiser descobrir a velocidade final do pai, é 1 metro por segundo a mais do que isso aqui. Então, a velocidade final do pai seria 3,41 metros por segundo, porque ele disse que ele aumenta a velocidade em 1 metro por segundo. Entendeu? Vai ser 3,41 metros por segundo. A do filho permanece a mesma, 4,82 metros por segundo, ela não muda. Ele mantém a energia cinética, o filho. Mantém a velocidade, na verdade. Bem, acho que vocês entenderam. Então, mais uma para vocês fazerem aí, vou dar mais 10 minutos. Oi, pode falar. Pessoal, só acho que para deixar assim, eu não sei os outros colegas aí da sala, eu não entendi muito bem, mas eu vou dar uma olhada, vou refazer essa Professor, questão. eu também não entendi muito bem, não, professor. Qual a parte? E depois, rapaz,
boa parte aí, porque eu achei que você falou um pouquinho rápido, aí eu tentei acompanhar a linha de raciocínio, mas confesso que não consegui. Assim, essa questão, como você acabou de falar, ela é de raciocínio, entendeu? Por isso que eu deixei ela e quis mostrar. Porque existe essa deficiência de parar para raciocinar. Hoje eu tive essa prova de um aluno que eu passei uma atividade de cálculo, né? E ele, as duas únicas questões, ele fez todas, as 14. As duas únicas questões que eram de raciocínio, que era coisa besta de você parar e raciocinar, que nem envolvia saber fórmula, conteúdo, mas de raciocínio lógico, ele não resolveu de jeito nenhum. Então, essa é uma dificuldade que vocês trazem, né, desde das séries iniciais. Então, você tem que se ligar esse negócio de metade, duplicou, e associar com o assunto, entendeu? Então, exerce... Então, você tem que me dizer, pelo menos, o que você não entendeu. Você entendeu o enunciado? Você entendeu qual parte você não entendeu? Não, o enunciado eu entendi. É seguinte, eu não Mas entendi quando você matemática... começou a jogar toda a informação dentro da fórmula. Dentro da fórmula, não. Mas, assim, que não é bem uma... É uma fórmula, mas é a aplicação dela. E aí pegar os conceitos dela. Então, assim, o enunciado eu entendi, eu tinha copiado aqui algumas coisas para ter uma ideia de qual seria a energia cinética de um, de outro. Porque, assim, quando você começou a fazer aí, eu fiquei meio perdido. Na verdade, eu nem sei como foi que chegou a uma equação do segundo grau, te confesso. Aí, ó, aqui, boa. Por isso que eu peço para vocês me falarem aonde que foi que vocês não entenderam a parte principal. Porque aí eu foco e começo a explicar a seguinte questão. Por exemplo, aqui mesmo, isso aqui é um produto. Você sabe resolver produto notável? Porque às vezes o aluno não sabe, por isso que ele não sabe onde chegou, entendeu? Mas é um pré-requisito você saber resolver esse produto notável aqui, ó. Que produto notável é esse aqui, gente? A mais B ao quadrado. É o quadrado da soma. Como é que resolve o quadrado da soma? Quadrado do primeiro mais... Quadrado do primeiro é isso aqui, ó. VIP ao quadrado. Quadrado do primeiro está aqui. Mais 2 vezes 2, vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes velocidade inicial, P vezes 1, vai dar 2 VIP, certo? Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 1 ao quadrado, que dá 1. Então, lembrando que isso aqui cortou, ó, cortou isso com isso, e cortou isso com isso, como da primeira vez, certo? Então, Não, beleza. ficou isso Quando você aqui, estava ó. resolvendo aí o produto notável, eu teria o quadrado do primeiro, Isso. mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro pelo segundo eu não estou encontrando, eu só estou vendo o VIP. Aqui. No caso, aqui, ó. O quadrado do primeiro você entendeu, VIP ao quadrado. Aí você vai pegar 2, 2 vezes VIP, 2 vezes VIP, vezes 1, vezes 1. Então, 2 vezes VIP vezes 1 é o próprio 2 vezes beleza, 2. eu não visualizei isso. Aí pronto, aí aqui 1 ao quadrado, porque assim, realmente, você dizer, pô, eu não sei como é que virou uma equação de segundo grau. Virou por conta desse produto notável aqui, que ele botou que é uma incógnita mais 1 ao quadrado. Aí, meu irmão, uma incógnita mais 1, que é V e P, a incógnita mais 1 ao quadrado, você tem que resolver produto notável. É como se tivesse assim, x mais 1 ao quadrado. Aí vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 ao quadrado, que dá 1. Se ligou? E o resto foi tudo cortar aqui e colocar o que a questão está falando para você. A questão está te dizendo, você vai colocando. Ó. A primeira coisa que a questão te disse foi que a energia cinética do pai inicial é metade da energia cinética do filho. Eu coloquei aqui. Aí, a partir disso daqui, eu fui construindo a questão. A massa do pai é 2 vezes a do filho, então 2m. Aí aqui eu coloco velocidade inicial do pai. Opa, deixa eu tirar aqui. Velocidade inicial do pai ao quadrado dividido por 2. Beleza. A massa do filho tem que ser m, né? Para que mantenha essa proporcionalidade de um é o dobro do outro, ou um é a metade do outro, tanto faz, só você não errar. Ah, professor, poderia deixar m aqui, deixar aqui m sobre 2? Poderia, daria a mesma coisa, só que seu cálculo ficaria um pouco mais complexo. Por isso que eu botei aqui 2m, porque eu estou dizendo que a massa do pai é o dobro da massa do filho, que é a mesma coisa de dizer que a massa do filho é metade da massa do pai. Tá vendo essas questões de raciocínio lógico? É complexo. Inclusive, em concurso, galera, as questões que as pessoas mais titubeam, erram bastante é de raciocínio lógico. Porque, às vezes, para você fazer uma questão, e eu tô falando isso até por mim mesmo, que você nunca viu, não sabe o modelo mental que você deve seguir para resolver ela, aí você demora um pouco para encontrar. Às vezes você encontra fazendo 1, 2, 3 vezes, mas aí você num concurso vai dar tempo? Não vai.
Por isso que a galera estuda tanto essa parte de raciocínio lógico, para já chegar lá com o modelo mental de resolução das questões pronto. Essa questão resolve assim, é regra de 3 composta inversa, pronto. Essa daqui resolve assim, utilizando juros simples mais juros compostos e aplicando alguma coisa de função do primeiro grau, pronto. Você já tem que ir com a resolução na ponta da cabeça. Essa daqui é com trigonometria no triângulo retângulo. Senão não vai, não. Aí, a partir daqui é matemática, gente. A partir daqui virou matemática. Aí vai dividido por 4. Você entendeu, né? Que se é 2 aqui, vai dividir 2 vezes por 2. Primeiro o próprio 2 da fórmula, e depois pelo 2 do que o enunciado está dizendo, que é metade da energia cinética. Aí vira 4. E aí você faz a seção de cortes, aí fica simplesmente isso aqui, ó. Ficando isso aqui, passa o 4 que está dividindo para lá, multiplicando, e passa esse 2 para lá como raiz. Acha a raiz vai ser raiz de 4 vezes VIP ao quadrado, raiz de 4 é 2, raiz de VIP ao quadrado é o próprio VIP, aí vai ficar que VIF é igual a 2 VIP. Chegando aqui, você já acertou metade da questão. Aí sai daqui e vai para a parte de igualar as energias cinéticas finais. Energia cinética final, ele fala lá, ó, que se o pai aumenta de 1 a velocidade, ele fica com energia cinética igual a do filho. As proporções das massas se mantêm, 2m e m, né? 2 vezes a massa do pai não vai mudar, a massa do pai não vai mudar em relação ao do filho. E pronto, aí depois você resolve esse produto notável aqui, que pode realmente ter causado algum tipo de complexidade na questão, mas é só treinar. E aí você gera isso aqui, certo? Isso daqui você resolve, corta esse 2 com o 4, que muita gente pode chegar aqui, ó, e fazer assim, cortar esse 2 com esse 2, tá errado. Primeiro você tem que levar esse 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 VIP ao quadrado também. Então, você eleva esse ao quadrado. Sempre você tem que elevar esse termo, que está multiplicando ao quadrado, e esse outro termo também, que está multiplicando ao quadrado, os dois. Aí depois você divide esse 4, que vai ficar com esse 2. Aí vai ficar 2 VIP ao quadrado. Aí depois que ficar 2 VIP ao quadrado, você joga para um lado, para o outro, até chegar nessa situação aqui. Certo? Aí você iguala a 0 e acha a raiz. VIP. Esse jogar para um lado e para o outro, que foi quando eu tive. Quando você obteve o menos 2 VIP. Você poderia explicar? Perfeito. Então, como é que vai ficar aqui? Não vai ficar. Se você pegar aqui 4, certo? E dividir por 2, certo? Você vai ficar com 2. 2 VIP ao quadrado. Correto? Espera aí. Mas quando eu peguei ele ao quadrado ali, eu não já elevei o 4, eu já não teria 4 vezes VIP ao quadrado? Isso, mas esse 2 aqui, você tem que utilizar ele para cortar com 4. Aí esse 4, que é aqui do 2 ao quadrado, que é 4, ele já vira 2 de novo, porque você corta com esse 2 some. Aí você vai ficar com 2 VIP ao quadrado. Beleza. Aí esse 2 VIP ao quadrado, você deixa ele aqui. Aí você vem traz esse VIP ao quadrado para somar, para subtrair com ele. Aí vai ficar desse lado 2 VIP ao quadrado. Quando esse VIP ao quadrado for para o lado de lá ficar negativo, o que vai me dar VIP ao quadrado, porque vai ficar 2 VIP ao quadrado menos VIP ao quadrado. 2 VIP ao quadrado menos VIP ao quadrado dá VIP ao quadrado. E quando você passar esse daqui para o outro lado também, vai ficar menos 2 VIP. E quando você passar esse 1 para o outro lado também, vai ficar menos 1. Então, eu escolhi deixar esse carinha aqui, porque ele é o maior, 2 VIP ao quadrado, né, o maior, e passar esse carinha que é menor, VIP ao quadrado só, para o outro lado negativo, e resolver. Aí, 2 VIP ao quadrado menos VIP ao quadrado, dá isso aqui, VIP ao quadrado. Aí, passa esse daqui para lá, que é positivo, fica negativo, e passa esse daqui que é positivo para cá, como negativo. Igual a 0, pronto. Aí você fica com uma equação de Bhaskara, aí você vai resolver. Né? Bhaskara também não vou resolver, porque a gente resolveu já isso daí. Vocês já viram isso em cálculo também. Aí você encontra VIP igual a 2,41 metros por segundo. Beleza? Não é difícil, não. Beleza. Agora eu entendi um pouquinho mais. Massa. Aí o que você vai fazer? Tenta refazer. Você já tem aqui, ó, o passo a passo. Tenta refazer quando você chegar em casa, tá? E faz essa daqui agora também, para dar uma reforçada. Mais uma aí também. Não é raciocínio lógico, mas envolve um pouquinho de raciocínio também, certo? Para você linkar uma coisa com a outra. Quero ver todo mundo resolvendo. Quero que me digam aqui, ó. É um meteorito, tá?
em homenagem a um meteorito aí que caiu recentemente na nossa Bahia aí, em Itaberaba, que ele tem 4 vezes 10 a sexta quilo e tem 15 km por segundo de velocidade. Ao colidir, a velocidade dele vai cair para zero, obviamente. Então, ele tem uma velocidade inicial maior do que a velocidade final, o que vai me dizer que ele vai ter uma variação da energia cinética negativa, certo? E toda essa energia cinética que ele vem carregando, quando ele impactar com o solo, né? Se ele impactar com o solo, que o cara está fazendo uma simulação, ela vai ser vertida para uma energia de impacto. Então, ele quer saber de quanto é essa energia de impacto em relacionando com a bomba de Hiroshima. Sendo que a bomba de Hiroshima ela teve uma energia de impacto de 5,10 a 13 avos Joule. Então, uma bomba de Hiroshima tem isso daqui. Ele quer saber essa energia do impacto desse meteoro é equivalente a quantas bombas de Hiroshima? Joguem duro aí. Professor? Oi. Ô, professor. A Pode massa falar. é dada em quilos mesmo? É, né? É. É que eu fico confundindo com peso. Exato. Todo mundo, muita gente. Peso é em Newton. Só uma dúvida. Pode falar. A massa dele no final seria zero, correto? Ou não? Tira a mesma massa. A massa? Não. Você não precisa saber da massa dele. Final. Porque a velocidade final é zero, zero tudo. Energia cinética final é zero. Pra você saber, você só precisa calcular a energia que ele, na iminência, atingir o solo. Essa energia toda vai ser transmitida por impacto. Entendi. Rapaz, professor, eu ia perguntar essa mesma coisa que o colega. Mas é o seguinte, eu considero ele zero porque eu estou considerando que quando ele dissipar essa energia, eu vou ter esse meteorito quebrado ou só porque por conta da dissipação mesmo? Por conta de que tudo existe uma explicação. Se a energia cinética dele virou zero, essa energia sumiu. O que aconteceu com essa energia? Ela foi absorvida, Ela foi convertida para alguma coisa. ela foi absorvida pelo solo. Entendeu? Então, quando ela Entendi. foi absorvida, E aí eu ela... não tenho mais massa nele. Exatamente. Então, por isso que a energia cinética dele é zero. Porque essa energia foi absorvida pelo solo
e aí o solo absorveu toda aquela energia, só que quando ele absorve essa energia, ele causou aquele impacto, causa aquela destruição por conta disso. Porque o solo não consegue dissipar toda essa energia. Ele absorve e dissipa pouca parte dela, o resto é tudo de impacto. Por isso que tem situações onde você tem ali um impacto, só que é sobre uma superfície ou algum tipo de local que tem como absorver e dissipar a energia, não absorve totalmente a energia, absorve e dissipa parte dela, aí o impacto, a energia de impacto é menor naquela determinada região. Certo? Por isso que você tem aquela ondas de impacto, que essas ondas vão vindo assim, justamente é a energia sendo dissipada pelas moléculas. As energias, elas são recebidas, elas são passadas de um lugar para de uma partícula para outra, certo? Professor, V0 é a velocidade final ou inicial? Inicial. Professor, isso aí dá um valor exato? Aproximado. O valor da quantidade de bombas dá aproximadamente. Professor, eu achei que a energia seria 2 vezes 10 a nona. Menos 2, no caso. Não, tá errado. Você transformou a velocidade de quilômetros por segundo para metros por segundo? Foi isso mesmo que eu errei. Eu transformei o quilo lá, joguei, botei 4 vezes 10 a sexta, vezes 10 a terceira. E já transformava para grama, não é isso? Não precisa disso não. Precisa não? Não, você bota só 4 vezes 10 a sexta quilo mesmo. O que você precisa transformar é 15 quilômetros por segundo para metros por segundo. E a massa tem que estar em quilo? Não deveria estar em grama, que seria no Não, SI? não, a massa é em quilo para SI. No SI a massa é em quilo. Sempre em quilo. Fazendo a fórmula, dá 5,83. 5,83 só? 2 vezes 10 a quinta. Não. 10 a quinta não. Não é 10 a quinta. É só substituir, gente. Lembre que tem que... Não é substituindo. Tô fazendo, só fazendo a fórmula mesmo, jogando o metro, o quilo, transformando quilômetro em metro por segundo, dividido tudo por 2. Deu 5,832, 10 a quinta. Não dá isso não. Dá um valor maior que isso aqui, ó, gente. Isso aqui que não tá vendo nada. Dá um valor maior do que uma bomba de Hiroshima. Professor, Pode falar. a energia cinética dele vai dar 3 vezes 10 a nona. No caso, menos 3, né? Não. Vocês estão fazendo aqui 15 vezes... Ó, quilômetro para metro, 10 a terceira, não é isso? Então, 15 vezes 10 a terceira metros por segundo. Tem que elevar isso ao quadrado ainda. Estão fazendo isso, elevando ao quadrado? Caramba, faltou isso. Tem que elevar a velocidade ao quadrado. É, porque 15 quilômetros dá 1.500.
Vocês podem colocar 1,5 vezes 10 à quarta elevado ao quadrado, que é a velocidade. Dá 3 vezes 10 é 14? E isso dá 10 a 14. 3 vezes 10 é 14. Dá 4, menos 4,5 vezes 10 a 14. Olha aí, olha aí, vê o que vocês erraram aí, ó. Vocês estão sabendo fazer, vocês estão errando matemática. Física, a pior coisa que o físico fala é que ele pode errar conceito, mas matemática ele nunca quer errar. Vocês estão errando coisinha besta. O pensamento de vocês está certo. Veja aí o que vocês erraram. Eu fiz tudo certo e esqueci de elevar a velocidade ao quadrado. E eu falei 2 vezes já aqui que tem que elevar ao quadrado. Aqui acertei, professor. Pronto. E o número de bombas? Quanto é que fica? Faz uma regrinha de 3, né? 5,5 vezes 10 a 13 avos é uma bomba. 4,5 vezes 10 a 14 dá X bombas. Vai dar aproximadamente quantas bombas? Dá aproximadamente 8 bombas. Oi? Aproximadamente 8 bombas. Eu ainda não fiz, mas olhando para o valor não parecia ser tanto. Mas beleza. Mas aqui, se eu observar, vai ficar X. Peraí, vou fazer aqui. Perceba que aqui, ó, só para você olhar, 10 a 14 e 10 a terceira. Se você pegar isso aqui e aumentar 1 para cá, vai ficar 45 dividido por 5. 45 dividido por 5,5 dá aproximadamente 8. Ó, porque se você pegar aqui, ó, aqui não é 10 elevado a 14, se você avançar uma casa, lembra da nossa primeira aula de física? Quando você avança uma casa, isso aqui diminui para 13. É verdade, vai Aí você ficar 45 dividido por 5,5. Exato. Dá aproximadamente 8. Entendeu? Essa questão foi até mais fácil que a outra, na parte de raciocínio, que eu acabei errando foi matemática. Uhum. Pronto, é isso aí. Vai treinando que a gente vai. Gente, é o seguinte. Até a próxima aula, vocês me entregam, então. Faça valer a pena da 3.1 e da 3.2, tá bom? De física. Para atribuir o ponto lá na parcial. Que é essas duas partes aí de trabalho, potência, trabalho, energia. E aí, na próxima quarta, a gente dá seguimento ao que está faltando de assunto. Tá bom? Beleza, professor, deixa eu te tirar uma dúvida. Pode falar. Eu peguei a primeira aula com você na semana passada, e na minha antiga turma a gente estava meio atrasado quanto à segunda unidade, porque de alguns imprevistos que houveram. E a gente acabou não marcando prazo para entregar o que faça valer a pena da segunda unidade. Eu posso te entregar ele até que dia? Não, faz assim. Você fez a avaliação parcial 1 e oficial 1? Sim, mas a gente não chegou a entregar todos os faça valer a pena, não. Mas tudo bem. Faça valer a pena que eu acabei de falar aí, o 3.1 e 3.2, a próxima semana. Tá? E a gente duplica a nota. Beleza. Fechado. Deixa a gravação aqui.